É isso aí, amante do futebol. Nesse vídeo você vai ver informações do Globo Esporte trazendo a cobertura completa dos times cariocas para essa semana. Você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Globo Esporte completo, o crédito do vídeo na descrição. Eu sou o Fabrício do canal Fabrício na área e trago conteúdo sobre futebol todo dia aqui no canal. Se inscreve para dar aquela moral e não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo e bora pra matéria. Gente boa, começando o Globo Esporte. Nesse dia triste para o futebol brasileiro, morreu hoje, aos 87 anos, o goleiro Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Daqui a pouco, claro, o Globo Esporte vai fazer a sua homenagem a esse grande personagem da história do nosso futebol. Botafogo vai jogar hoje, vai jogar de luto, claro, contra o cara bobo da Venezuela pela Conmebol Libertadores. Vou conversar com a Duda Dal Ponte, ela está lá no Newton Santos. A gente deve ter uma noite marcada, imagino, por muitas homenagens ao grande Manga, né, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Desde o começo da manhã, quando o Botafogo recebeu essa notícia da morte do Manga, o clube tem preparado homenagens para o jogo de hoje aqui no estádio Newton Santos, dentro de campo e também nas arquibancadas. Não vai ter um grande mosaico especial para o jogo de hoje, porque não deu tempo de produzir, mas a torcida também está preparando algumas faixas aí em homenagem ao ex-goleiro. O Botafogo vai reencontrar a torcida em uma partida pela Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E o time tem um bom retrospecto jogando em casa. Isso porque a última derrota foi na Libertadores de 2024, na estreia contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Desde então, foram 5 partidas com 4 vitórias do Botafogo e um empate. Vitórias expressivas, né? Contra o Peñarol, por exemplo, por 5-0, contra o Palmeiras por 2-1. Então a torcida está bem confiante para hoje, Escobar. Pois é, e sobre o time, Duda, para esse jogo contra o cara bobo da Venezuela, o que a gente sabe aí? O principal desfalque é o Igor Jesus, né? Ele foi expulso na primeira rodada, na derrota contra a Universidade de Chile, por isso está fora para o jogo de hoje. E o provável substituto é o uruguaio Gonçalo Mastriani. Ele estreou no sábado contra o Juventude, ganhou só 10 minutinhos com o técnico Renato Paiva, mas ele conhece bem o futebol brasileiro, está no Brasil desde 2022 e por isso ganha essa disputa para ser o substituto do Igor Jesus. Além disso, o Alex Telles deve voltar ao time titular e o Savarino deve fazer uma posição de meia, com o uruguaio Santi Rodrigues entrando lá na frente. Então vamos ver o provável campinho do Botafogo para hoje, com o John no gol, o Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, aí meio de campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, e lá na frente Mastriani, Arthur e também Santi Rodrigues. Vai ser uma noite bem especial, noite de Libertadores já é especial, mas hoje ainda mais especial com homenagens para o goleiro Manga. Escobar. Valeu, Duda Dal Ponte, direto do Newton, tá tudo dito. Obrigado, Duda. Olha só, o jogo de hoje, à noite, vai marcar, como disse a Duda, a estreia do Botafogo em casa nessa Libertadores, né? A torcida tá com uma saudade danada de ver o campeão. Sabe o date perfeito? Daqueles que disparam a ansiedade? O torcedor do Botafogo está prestes a revivê-lo. O Alvinegro e a Libertadores. Em casa, juntinhos outra vez. Sentimento maravilhoso, né? Sensação de poder. De estar no estádio, é emocionante ver a torcida vibrando. É o dia de matar a saudade, né? De ver o nosso Botafogo em campo pela Libertadores. 2025 marca a 7ª participação do Botafogo na Libertadores. A primeira foi em 1963, nos tempos de Garrincha e de Newton Santos. Após o título inédito no ano passado, a expectativa do torcedor mudou de lugar. A obrigação é maior agora. Somos campeões e a tendência é querer ser mais, né? Ok, mas para isso não pode dar mole, como na estreia. A derrota para Laú no Chile semana passada. Contra o cara bobo da Venezuela hoje à noite, além da vitória, fazer saldo de gols também está no plano, mirando a classificação ao fim da primeira fase. Já que isso é uma meta, o que fazer para ocupar a ausência de quem voltou a marcar gols após mais de 2 meses? Igor Jesus, principal nome do time, fez na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. Só que ele está fora hoje. Foi expulso lá no Chile. A solução? Habla espanhol? Gonçalo Mastriani, uruguaio, chegou faz pouco tempo. Ganhou uns minutos no fim do jogo contra o Juventude. Minhas características são mais de centroavante de área, de finalização, do último toque, então eu sei o que posso agregar no elenco. Milhares que virão ao Newton Santos esperam por isso. No reencontro do campeão
com sua eterna conquista. Já já a gente vai mostrar a importância do Manga na história do Botafogo. Ele que antes da conquista da Libertadores do ano passado mandou um recado legal para o goleiro John. Esperamos no dia 30, Botafogo tem que ganhar o campeonato e a mostrar se Botafogo é campeão. Tem todo para ser. Tem bom jogador, bom goleiro. E tá Manga dando um grande abraço para vocês e uma torcida para todos os jogadores do Botafogo. Muito obrigado, um grande abraço para ti e tenha muita sorte para o dia 30. Querido Manga. Amanhã tem Flamengo na Libertadores, pega o Central Córdoba da Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo, depois do novelão, depois de Vale Tudo. Quem tá lá no palco do jogo é Débora Gares. Informações do Flamengo pra gente, querida Débora. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Primeiramente, nossos sentimentos aos familiares e amigos do grande Manga. Falando de Flamengo, o time treina hoje à tarde no CT do clube, última preparação para essa partida e o técnico Felipe Luiz deve mexer no time mais uma vez. Por que isso? Porque a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro nesta temporada e porque alguns jogadores sentiram muito desgaste da data FIFA e também das viagens recentes. A gente viu, por exemplo, que o Arrascaeta voltou para o jogo de domingo contra o Vitória, fez inclusive o primeiro gol do Flamengo, mas não atuou os 90 minutos, talvez comece no banco de reservas. Já o Bruno Henrique entrou durante a partida, fez o segundo gol, quem sabe possa vir como titular. Gonzalo Plata anda querendo espaço nesse time titular também. E a grande expectativa é com relação ao retorno do atacante Pedro, que não joga desde setembro do ano passado, quando sofreu aquela grave lesão no joelho, já está treinando normalmente, já está recuperado, talvez possa aparecer na lista dos relacionados, mas tudo isso saberemos só depois desse treino de logo mais. Escobar, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado a craque Débora Gares. Um abraço para você, Débora. Olha só, Central Córdoba é um dos estreantes nessa Libertadores. Vai pegar logo de cara o Flamengo no primeiro jogo fora de casa. Pensa que os jogadores estão com medo? Eles estão animados para visitar o Rio, Maracanã. São Sebastião do Rio de Janeiro. Fábrica de cartões postais mundialmente conhecidos. Copacabana. Entre os argentinos, um destino carioca indispensável tem 4 linhas, 2 balizas. Tem muitos estádios lindos, mas eu acho que o Maracanã é mítico. Para mim, vai ser um sonho jogar lá. Para mim vai ser um sonho jogar aí. O Matias Peredio é atacante do Central Córdoba. O clube da cidade de Santiago del Estero tem 105 anos de história, mas nunca tinha jogado a Libertadores. Conquistou esse direito após o título da Copa da Argentina de 2024. E logo na primeira partida fora de casa, o Central Córdoba vai enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Um tricampeão do continente na cidade dos sonhos de tantos deles. Vamos para aí, mas vamos para fazer história. Ganhar os 3 pontos para seguir no nosso objetivo de chegar nas oitavas de final. Alguns ônibus da torcida do Central partiram de Santiago del Estero na noite de domingo. São 2.750 quilômetros lá do norte da Argentina até o Rio de Janeiro. É claro que o que move essa galera é o futebol. Mas chegando aqui, os torcedores do Central Córdoba vão curtir o Rio de Janeiro. E um point dessa visita é certo: a praia de Copacabana. A paisagem, eles não conhecem nada disso. O mar, para mim, é a primeira vez. É uma loucura, muito bonito. Não é loucura, é hermoso. Eles sabem que a gente vai tomar uma coça dentro do Maracanã, porque Mengão, Felipe Luiz está quebrando tudo. Confiança num Flamengo de jogadores tão conhecidos quanto essas paisagens. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique. Ir no Maracanã e ganhar, ou até trazer um empate, seria algo histórico pra gente. Seria algo histórico. Confiança faz parte do jogo. Para os torcedores argentinos, os anfitriões têm uma dica: aproveitar a cidade, só isso que eles podem fazer. Porque ganhar do Flamengo é impossível. A Justiça do Rio concedeu liminar, liberando São Januário para receber o jogo entre Vasco e Flamengo, derrubando um veto da Polícia Militar que alegava falta de segurança. Só que a diretoria do Vasco anunciou que o clássico do dia 19 vai ser no Maracanã. Vasco negociou um acordo com Flamengo e Fluminense, gestores do estádio, para mandar 8 jogos lá esse ano. Hoje, o Vasco joga em São Januário mesmo, pela Sul-Americana.
Esse aí é o Mr. Vasco, Vasco Faísca. A mim me gusta ter um equipo ofensivo, uma equipe que ataca. Mas a pergunta é, você sabe quem é Vasco Faísca? Vasco Faísca? Não sei, cara. Vasco Faísca é o técnico português do Puerto Cabello, da Venezuela. Adversário do Vasco logo mais pela Sul-Americana. Vasco, em São Januário, com o nome de Vasco, significa a vitória do Vasco. Em São Januário, o Vasco treinador vai sentir de perto a pressão da torcida vascaína. Pressão que está em cima também do técnico da casa, Fábio Carille. O time vem de 2 resultados decepcionantes. Na quarta passada, pela Copa Sul-Americana, empatou com o Melgar do Peru, depois de estar vencendo por 3-1. No sábado, perdeu para o Corinthians por 3-0 em São Paulo pelo Brasileirão, num jogo em que o treinador optou por poupar 8 titulares. Hoje, contra o Puerto Cabello, Carille não deve poupar ninguém e escalar Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho, Garré, Nuno Moreira e Verrete. Nessa fase de grupos, só os primeiros colocados avançam direto para as oitavas de final. Vamos precisar de todos aí, que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Ganso voltou a jogar pelo Fluminense e uma cena depois da vitória sobre o Bragantino chamou a atenção. Aquele abraço, apertado, demorado. Agora é só agradecer a Deus, né, as pessoas que me ajudaram, né, doutor Fabrício, todo o pessoal do clube, né, do Flusão, minha família, né. Gratidão emoldurada em fotos, do paciente com o médico. E logo no primeiro jogo de retorno do Paulo Henrique Ganso, o doutor Fabrício fez questão de estar presente no momento, estar lá no estádio, no Maracanã. E doutor, de quebra já foi um jogo com altas emoções, né? Como é que foi isso, esse primeiro contato com o Ganso lá no finalzinho do jogo, hein? Foi emocionante, lógico, né? E foi realmente, como ele disse, foi e um outro locutor esportivo dizia, teste para cardíaco. Porque golzinho no final e tudo, né? Dr. Fabrício Braga foi quem cuidou do Ganso quando ele teve diagnosticada em janeiro uma inflamação no músculo do coração. A miocardite no atleta, na maior parte das vezes, ela vai ser diagnosticada em exames complementares, porque eles não vão sentir muita coisa. Só que depois de se recuperar da miocardite, o Ganso teve detectada uma arritmia, uma irregularidade no ritmo dos batimentos cardíacos. Aí, ele passou por um procedimento chamado ablação. A ablação é você ir em uma área do coração que eletricamente tem uma atividade que não deveria ter, vai lá e queima ela com radiofrequência. Procedimento aprovado em campo. Fiz questão de ir, imagino que ele tenha ficado mais seguro. Foi realmente bastante emocionante. Vê-lo voltar é bonito, emociona. Desculpa. Emocionante mesmo. CBF, gente, afastou por tempo indeterminado todos os árbitros de campo e do VAR que trabalharam nos jogos entre Internacional e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. São 12 profissionais ao todo. No Beira-Rio, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi expulso no lance com Wesley do Internacional. E na Ilha do Retiro, teve aquele pênalti mandrake que acabou no gol da vitória do Palmeiras sobre o Sport. Inclusive, a CBF confirmou que houve um erro aí. A lista dos afastados completinha está lá no ge.globo. E hoje tem Brasil e Estados Unidos ao vivo na Globo, depois do BBB. É o segundo amistoso entre as finalistas olímpicas. A seleção está em San José, no norte do estado da Califórnia. Essa região é a casa de duas mulheres que estão na história do futebol feminino do Brasil, Márcia Tafarel e Cici. As duas vivem do futebol nos Estados Unidos e ontem visitaram a concentração da equipe. Cici foi bola de ouro e artilheira da Copa do Mundo de 99, com 7 gols. Você vê o crescimento. Então, para nós, principalmente hoje aqui, nossa, eu vinha conversando com a Tafa, né? Eu falei que é bom ver a história sendo, mudando a história, né? Do que na minha época foi um pouco diferente.
Esse trabalho que começou lá com a Cici, passou por várias gerações até chegar a essa geração aqui da Gil. Quantos anos, Gil? 21. A Cici, né, é uma jogadora espetacular, já foi, né? E ela veio visitar a gente, o Arthur falou sobre ela um pouquinho e dá pra ver que o quanto que mudou, né? O futebol feminino e, bom, a seleção, a gente está crescendo cada vez mais. A Gil é do Atlético de Madrid. Foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Espanhol no último mês e foi um dos destaques na derrota de sábado para os Estados Unidos. Para hoje, o técnico Arthur Elias vai mexer bastante no time titular. Eu não tenho receio nenhum de fazer, eu acho que é uma responsabilidade. A gente vai jogar por resultado sempre, mas vamos jogar também para desenvolver a equipe. Possibilidades e estrutura que na época da Cici nem existiam. É um dia muito feliz para mim, um ambiente que eu tive a felicidade de participar, mas assim, vendo pessoas novas, vendo esse grupo novo, então eu estou muito feliz. Ainda tem muito a evoluir, né? O Tijuca ficou com vice-campeonato da Superliga B. Perdeu em casa para o Sorocaba, o jogo foi 3-2, mas o Tijuca já estava classificado para a elite da Superliga e pela primeira vez na sua história, hein? Já já, nossa homenagem para o Manga, maior goleiro da história do Botafogo. A gente volta a falar da morte de Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Conversar com a Ana Flávia Nunes, está em General Severiano, sede do Botafogo. Tem informações para a gente. Tudo bem, Ana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-goleiro Manga morreu hoje de manhã em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele morreu aos 87 anos, tratava uma pneumonia, mas já há algum tempo lutava contra um câncer de próstata. O velório do Manga vai ser amanhã aqui na sede do Botafogo, em General Severiano, das 8 da manhã às 10h15 da manhã. E na sequência será feito o sepultamento às 11 horas no cemitério São João Batista, também aqui em Botafogo. Como a gente já destacou, né, o Manga é um dos maiores ídolos da história do Botafogo. O Botafogo, claro, divulgou uma nota lamentando a morte do Manga e dizendo que ele deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo clube. A CBF e muitos outros times também prestaram homenagens ao ex-goleiro, como, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Internacional, onde ele também se tornou um grande ídolo. Teremos, então, amanhã, numa cerimônia de velório, né, aberta ao público, mais um dia de muitas despedidas e muitas homenagens ao Manga e Escobar, aqui em General Severiano, onde a gente vê a bandeira do Botafogo a meio mastro, em sinal de respeito e luto pela partida do ex-goleiro. Valeu, Ana. Muito obrigado pela participação. O Manga foi realmente um goleiraço, teve uma história linda no Botafogo, onde ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela tradição do clube de valorizar goleiros negros. Não à toa, ele é um dos maiores ídolos alvinegros. Imagine a data do seu nascimento decretar o dia da sua profissão. Precisa ser muito bom naquilo que faz, né? E Ailton Correia de Arruda era. Principal qualidade do goleiro Manga. Primeira coisa, eu entro naquela idade do arqueiro, gritar os 90 minutos com o lateral e com a defesa. 26 de abril, dia do goleiro. A data é uma homenagem ao Manga, maior goleiro da história do Botafogo. Pernambucano chegou ao clube em 1959, vindo do esporte. Foram 442 jogos. É o quarto jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. E nos 10 anos que passou no Botafogo, conquistou 20 títulos. É o maior vencedor da história do clube. Nós jogar pelo amor à camiseta. Além das defesas e títulos, Manga conquistou a torcida botafoguense por um motivo especial. Ele costumava provocar o Flamengo. Eu dizer que o bicho já está garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. Manga tinha um estilo de jogo corajoso e arrojado. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente, e sempre assim. Suas mãos eram a prova de que o goleiro não se poupava para honrar as cores do clube. Nunca gostava de luva, e nesse tempo, tanto ano, a luva era de couro, muito dura, muito feia, e de qualquer maneira eu não jogava, e aí fui quebrando os dedos de ponta a ponta.
Pela seleção, Manga disputou a Copa do Mundo de 1966. Depois da passagem pelo Botafogo, foi para o Nacional do Uruguai, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1971. De volta ao Brasil, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional. Manga ainda defendeu o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba e o Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, se aposentou e passou a viver no país. Em 2020, voltou ao Brasil e passou a morar no Retiro dos Artistas. Maior goleiro da história do Botafogo, É isso. Obrigado, Manga, pela grande contribuição que deu ao nosso futebol, todos os torcedores, em especial os do Botafogo, claro. É isso aí, galera. Essa foi a cobertura completa do Globo Esporte falando dos times cariocas para vocês. Infelizmente, o grande goleiro Manga nos deixou um marco para o futebol, esse goleiro, porque marcou história em alguns times brasileiros, como Botafogo Internacional. Foi campeão de Libertadores e Mundial pelo Nacional, além de defender a seleção brasileira até mesmo em Copa do Mundo. Você vira notícias e informações do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, a expectativa para essa semana, e eu quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Claro, curte o canal, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas informações do futebol. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.